Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Fernando, o Cripto Dev aqui do canal, e hoje o conteúdo é relacionado a projéteis. Nós iremos criar um projeto onde a gente vai ter um jogador e o mouse irá servir como mira para os nossos projéteis lançados pela arma do jogador. Assim como jogos em Hotline Miami, Nuclear Throne, Enter the Gungeon, a gente vai usar o mouse como mira e poderemos lançar projéteis projetados no ângulo que estará o mouse. Iniciando então o nosso desenvolvimento, vamos criar um novo projeto. Tá, o nome de aula é tiro mouse. E agora sim, aqui no nosso layout, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um jogador. Vamos inserir um novo objeto do tipo sprite. Vamos dar o nome de jogador. E vou diminuir ele para 16 por 16, porque o projeto que eu criei ele está com o tamanho retrô, então não podemos deixar ele muito grande na tela. Vou dar OK e vou pintar ele de uma cor, aqui vou pintar de azul. Antes de finalizar aqui, eu preciso ajustar a nossa origem. Vamos ver se ela está no meio. Certinho. E agora eu posso fechar aqui. Nosso jogador, eu ainda vou dar o comportamento para ele de 8 direções, tá? Vou adicionar aqui, diminuir um pouquinho a velocidade máxima. Aceleração e desaceleração dá para deixar isso, direções 8 tá ok. Ângulo a gente vai tirar, não vamos deixar ele definir ângulo, tá? Colocamos não. Deixamos controle padrão e habilitado. Isso aqui, do jeito que está, se eu executar agora, movendo as setas, usando as setas do teclado, eu já consigo mover o jogador, certo? Muito bem. Só ajustar aqui para a gente ter uma visualização melhor. Isso, agora sim. Muito bem. O próximo passo aqui, pessoal, é criarmos um item que vai servir como arma, que vai ser o que o jogador vai estar segurando na mão. Então, vou criar aqui, ó, em cima dele, inserir um novo objeto do tipo sprite. E o nome eu vou colocar aqui, arma. Inserir. Ok, a arma, pessoal, ela vai ser menor que o jogador. E no caso aqui eu vou deixar ela com uma largura maior, deixar 16, e a altura eu vou deixar 4. Vai ficar assim. Vou aproveitar já para ver... Ah, tá, dos pontos da imagem a gente já viu. Vamos primeiro pintar aqui. Eu vou botar uma cor vermelha aqui para ficar em destaque. E agora, nos pontos de origem, a gente vai fazer o seguinte. O ponto de origem, pessoal, 0, é onde o sprite utiliza para fazer a rotação, para servir de ponto base, é onde que ele vai ser criado. Então, essa aqui a gente vai deixar bem na esquerda. Nós vamos marcar aqui, ó, bem aqui. Porque eu quero que ela rotacione a partir daqui. Vocês já vão entender como é que isso aqui vai funcionar, tá? Deixa eu soltar aqui o... Estou com essa imagem aqui em cima. E eu quero que ela rotacione, ó. Vejam, olha lá onde é que está o ponto 0, ó. Eu quero que ela faça exatamente isso, assim quando a gente estiver jogando. Porque é ela que vai sinalizar para que lado que a gente vai atirar, conforme onde estiver o mouse. Então, vamos só colocar mais uma corzinha aqui na ponta para identificar qual que é a ponta do tiro mesmo. Vou botar aqui embaixo. Isso, tá bom assim. E eu falei que teríamos dois pontos de imagem, né? E a gente vai criar um outro aqui, ó, adicionar novo ponto de imagem. Esse ponto de imagem aqui, vamos renomear ele para tiro. E ele representa a partir da onde que eu quero que aquele tiro, que aquele projétil seja criado. E agora nós vamos posicionar ele exatamente do outro lado. Aqui na ponta, ó, nesta ponta, que como se fosse a ponta do cano da arma.
E nós vamos usar ela depois nas nossas ações, lá no nosso Event Sheet. Ok. Então, já temos o nosso jogador com uma arma. Se a gente mover ele aqui agora, vejam que a arma ainda fica parada. Ela não está se movendo junto com o jogador, e isso a gente já vai resolver agora. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai no objeto da arma e vamos colocar um comportamento de fixar. Adicionei fixar nela. E agora, na folha de evento aqui nos nossos eventos, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, ó, sistema. Vamos pegar um sistema aqui dentro do sistema. Ao iniciar layout, aqui, ó. Ao iniciar o layout, o que eu quero fazer? Vamos dar uma ação aqui, ó. Arma. Vamos vir aqui em comportamento fixar. Fixar a um objeto. E agora a gente vai escolher qual objeto. Então a gente quer fixar ele ao jogador. A gente quer fixar ele no X e no Y, nas duas posições, tá? Então quando o jogador mover para a esquerda e para a direita é o X. E quando mover para cima e para baixo é o Y. E também o ângulo. Não, o ângulo a gente não quer. Então vamos desmarcar o ângulo, tá? Largura não, altura também não. Também não precisa de elevação. Feito isso aqui, ao testarmos agora, olha só, quando a gente move o nosso jogador, a arma também já move junto. Estamos meio caminho andado já. Depois disso, o próximo passo que a gente vai fazer é fazer com que esta arma, que ela siga a movimentação do mouse. Onde estiver meu mouse, essa arma tem que estar apontada, porque afinal de contas a gente quer que o projétil seja lançado depois na direção que está o mouse. Para isso, a gente vai ter que pegar qual que é a posição que nosso mouse está. E para fazer isso, a gente precisa de um objeto a mais no nosso projeto, que é um objeto chamado mouse. Então vamos adicionar ele, ó, inserir um novo objeto, mouse. Precisamos dele para pegar essa posição, tá? E aqui na folha de eventos, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos adicionar um evento a cada tique. A cada tique, o que vai acontecer? A cada tique, nós vamos pegar aqui a arma e vamos definir o ângulo. A gente vai definir o ângulo que ela está apontando. E qual que é o ângulo que eu quero? Aqui tem uma coisa interessante e nova. Talvez vocês não conheçam ainda essa expressão. Mas a gente vai usar uma função que calcula o ângulo pra gente, chamada angle. Tá? E ela vai receber alguns parâmetros. Quando a gente abre o parênteses aqui, ela já vai dizer o seguinte, ó. Ela precisa saber qual que é a posição X do primeiro ponto, o Y do primeiro ponto, o X do segundo local, que é o destino, e o Y do segundo local, que é o destino também. E isso vai resultar num ângulo que ela vai calcular para poder fazer o ajuste interno que a gente quer. Então, qual que é o primeiro X? O primeiro X é o do... A gente pode usar tanto arma.x como self, tá? Self significa ele próprio objeto, self.x. Self.y, que é o segundo parâmetro que a gente precisa informar. E qual que é o destino? O destino vai ser o mouse.x. Então, a gente tem o primeiro valor do destino e o segundo é o mouse.y. Fechamos o parênteses aqui. Ele já disse que a quantia de parâmetros informados está ok. E podemos testar isso. Vamos ver como é que fica isso aí. Olha só. Vejam o que está acontecendo. A arma está definindo o seu ângulo de acordo com o mouse. Conforme eu mexo o mouse, também muda o ângulo. Perfeito, é o que a gente quer. E se a gente mudar de posição o nosso jogador, também mesma coisa, tudo certo. O que falta aqui ainda então? Falta criarmos o nosso projétil
o que vai ser lançado, né? Para isso, vamos voltar aqui no nosso layout e vamos criar um novo objeto. Vamos criar um sprite e vamos definir o nome de projétil. Vou inserir ele fora aqui do nosso layout porque nós não precisamos dele inicialmente no nosso layout. Eu vou definir ele com tamanho pequeno, vamos definir aqui com 4x4. Vamos pintar. E só vamos verificar se o ponto está no meio. Ok. E como esse objeto ele é um projétil, a gente precisa que ele seja lançado em direção a um ângulo, a gente vai adicionar um comportamento a esse objeto chamado de projétil. Olha o que ele já diz aqui, ó. Move um objeto para frente no seu ângulo atual, tipicamente usado para balas e projéteis. É isso aí mesmo. Quando adicionamos isso aqui, ele já nos traz algumas propriedades novas aqui, ó. Velocidade, aceleração, gravidade. E aqui a gente vai deixar o seguinte. Vamos só diminuir um pouquinho a velocidade. Certo. Já é o suficiente para a gente seguir adiante. Ok. O que falta agora? Falta a gente criar esse objeto cada vez que eu clicar com o mouse. Cliquei com o botão esquerdo do mouse e esse objeto tem que ser criado. Então vamos lá. Mouse. Ao clicar com o botão esquerdo, o que vamos fazer? Vamos pegar, criar objeto. Qual objeto a gente quer criar? O objeto projétil, né? Em qual camada? Nesse momento a gente só tem uma, pode deixar 0 mesmo. Em qual X? Aqui a gente vai usar aquele ponto de imagem que a gente criou lá na arma. Qual que é o X? A gente vai criar em arma, ponto de imagem, tá? Em português está ponto de imagem, mas em inglês é image point x. Então vocês vão ter que digitar image point x. E aqui a gente vai ter que dizer o nome desse ponto de imagem. E lá a gente deixou escrito como tiro. E a mesma coisa acontece aqui no Y. Arma, ponto, image, point, Y. Ok. Dessa forma, já é para estar funcionando. Vamos testar isso aqui. Ok, tem o nosso jogador, a imagem da arma está movendo conforme o mouse. Vamos dar um clique para testar o tiro. Opa! Projéteis estão sendo criados, e vocês estão vendo que eles estão sendo criados exatamente na ponta onde é que está a arma. Mas qual que é o problema disso até o momento? Ele está lançando esses projéteis sempre na mesma direção, sempre no mesmo ângulo. Eles não estão definindo o ângulo aqui, eles estão sendo só criados. Então vamos ajustar isso. Para ajustar isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar um outro evento aqui no projétil e vamos procurar ao ser criado. Vamos ver aqui onde é que está. Ao criar, aqui, ó. Ao criar, então, depois que o sistema criou aquele objeto, a gente vai definir que projétil definir ângulo de movimento. Qual que vai ser o ângulo? Aqui, daquela mesma forma que usamos antes. Angle. Primeiro ponto X, primeiro ponto Y, depois o segundo ponto X, segundo ponto Y. E qual que vai ser nossos pontos agora? Aqui a gente não pode usar o self, tá? Porque o self, nesse momento, ele está sendo o projétil. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Qual que é o primeiro ângulo? O primeiro ângulo é arma ponto de imagem X, tiro, vírgula,
arma, ponto de imagem Y. Tiro. E agora, qual que é o destino? O destino é o mouse, ponto X, mouse, ponto Y. Ok. E agora, testamos isso tudo. Olha só o que está acontecendo agora. Tudo certinho. A arma está se movendo conforme o ângulo do mouse. E quando eu atiro, clicando com o mouse, ele já está criando o objeto e definindo o ângulo certinho. Então chegamos ao fim desse conteúdo, pessoal. Já temos o nosso jogador com uma arma que atira em direção ao mouse, já definindo os ângulos, tudo certinho. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like, segue o canal, que isso incentiva bastante a gente a continuar criando conteúdo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.